Olá para você que está na Rede Alesp, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Está no ar mais um Vida e Companhia. E no programa de hoje, vamos conhecer o fotógrafo esportivo Juliano Capretti. Juliano, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo ótimo, Ronaldo. Obrigado pelo convite, pelo espaço para poder falar sobre a profissão. E é um prazer enorme falarmos sobre este assunto que desperta tanta curiosidade por parte dos espectadores e também por parte da gente que acompanha a sua carreira. Agora, Juliano, quando descobriu a fotografia, quando você descobriu essa paixão por fotografia, inclusive você fez uma transição de carreira. Exato. Na verdade, a paixão pela fotografia existia como hobby nas viagens que eu fazia. E a minha grande paixão eram as corridas, tanto de carro e de moto. Então eu frequentava muito o ambiente e um dia eu peguei uma câmera para poder fazer umas fotos na brincadeira. Disseram que estavam muito boas. Falei, deve ter algum talento, alguma magia aí, né? E eu resolvi fazer essa transição, sair da área empresarial para virar fotógrafo esportivo. Quer dizer, você era empresário em qual ramo? Eu era do ramo de drogarias por 27 anos. Olha só, você era dono de farmácia. De farmácia, isso. 27 anos. 27 anos vivia. E no começo você encontrou algum tipo de resistência? Talvez a sua esposa, filhos, familiares? Não houve resistência porque eu já apresentava sinais de exaustão com a farmácia, já estava bem cansado daquilo e eu queria tentar uma coisa nova, né? E graças a Deus deu tudo muito certo. Certo, mas então você já tinha o hábito de fotografar, o que era um hobby passou a ser uma profissão. Era uma fotografia, por exemplo, se eu fizesse uma viagem para uma praia, para uma cidade histórica, fazer fotografias ficavam sempre muito boas. Né? Nós estamos vendo na tela, inclusive, algumas fotos suas. Olha, são fotos sensacionais. Obrigado. Profissionais. E não é fácil fazer esse tipo de foto, ainda mais em movimento. Tem alguma técnica? Como é que você faz ali esse processo? Existe uma técnica, um setup, né? A gente encontra um setup, dependendo de como está a luz, se está muito sol, ou se o clima está chuvoso. Então a gente vai alterando o setup da câmera. E eu gosto de uma imagem um pouco mais congelada para poder exaltar muito os patrocinadores, apoiadores das equipes, né, que investem para que o evento venha a acontecer. E antes disso, você também participava dos eventos. Era o seu mundo. Era meu mundo, eu participava. Eu tinha uma moto de corrida, eu fazia track day. Como piloto? Como piloto. Que legal. Não era dos melhores, por isso que me colocaram do lado de fora. E você ainda disputa também algumas competições? Não. Aposentou? Eu aposentei, eu não cheguei a disputar competições, eu fazia só treinos, né? Só fazia treinos. Agora, tem algum segredo para tirar essas fotos tão profissionais, com tanta qualidade? Claro, tudo depende da qualidade da câmera também. Sim, tem que investir em bons equipamentos, boa lente, né? Sempre estar com o equipamento alinhado, revisado, isso é muito importante por causa do foco. São máquinas muito rápidas, né? Tanto as câmeras quanto as motos, então se você não tiver tudo alinhadinho, acaba não dando esse resultado que a gente consegue. E qual é a velocidade média de uma moto que está sendo fotografada ali por você, naquelas imagens que a gente viu? Ali, vamos falar em 160, 170 km por hora na curva, numa reta, chega, dependendo do autódromo, a 300 km por hora, 280 km. Olha, não é para qualquer um, porque fazer essas fotos com tanto profissionalismo, com tanta qualidade e com as motos em alta velocidade, de 160 até 300 km por hora, não é para qualquer um. Como você falou, depende da qualidade do equipamento, concentração também do fotógrafo. O que mais? A iluminação também conta? A luz, né? Eu gosto muito de trabalhar com dias claros, né? Para poder tratar o setup que eu me ajusto melhor. Eu acho que a paixão pelo esporte me ajuda muito, porque para mim, apesar de ser um trabalho, eu sempre estou de um humor muito bom na pista, por gostar muito de corrida. Então, acho que isso também reflete muito no que eu estou entregando. Isso é importante, a pessoa chegar ali com concentração, motivação e amor pelo que faz. Com toda certeza. Eu acho que o meu diferencial é o amor e a paixão que eu tenho pelas corridas. Eu acho que é o que mais transparece no meu trabalho, é isso. Agora, para quem está em casa assistindo o programa, a gente está vendo ali algumas imagens, algumas fotos suas. O porquê daquela lente acoplada na câmera? É o quê? É para dar mais qualidade na foto? É o quê? Na verdade, essas câmeras nossas, elas não têm lente. Né? Nós colocamos. Então, se eu tenho um espaço muito grande entre o meu objetivo de foco e de onde eu estou, eu uso a lente maior.
e se for mais próximo, eu uso lentes menores. Né? São trocáveis, são cambiáveis essas lentes. Então, elas são adaptáveis de acordo com o ambiente. De acordo com o ambiente, com a minha necessidade. E é o estilo de fotografia que você quer fazer também. Exato, exato. Por exemplo, as fotos externas de pista, geralmente eu uso uma lente 500mm para poder ter um alcance para chegar mais próximo do alvo. Essa lente que nós estamos vendo é qual? Essa é uma 500mm fixa da Canon. E é fácil fazer o manuseio, a troca de uma lente para outra durante a competição? A gente se habitua, né? No começo era meio difícil, às vezes me atrapalhava um pouco, tal, mas agora já vira automático, né? Agora, os equipamentos são muito importantes. Gostaria que você falasse quais são os equipamentos que você usa para fazer esse tipo de trabalho. Eu trabalho com a linha só full frame, né? Que são as melhores resoluções de câmera. Eu trabalho com a linha 6D de uma fabricante e com a 500mm, que é a minha lente preferida, que é essa aqui, que aparece na imagem aí. E quando você vai fazer alguma cobertura fotográfica, como se dá o processo? Você é contratado pelo evento, pela organização? Você tem um staff, uma equipe que te dá um apoio? Mais alguém que trabalha junto contigo? Nós temos toda uma imprensa, né, no evento, um grupo de imprensa dentro do evento, que faz o credenciamento. Hoje eu trabalho como fotógrafo oficial do Moto 1000 GP, que é o Campeonato Brasileiro, do Superbike Brasil, que é o Campeonato Paulista, e trabalho para a Superliga também, aqui em São Paulo. Quer dizer, então você cobre 3 eventos. 3 eventos. E como é que é a forma de contratação? Você trabalha como freelancer ou tem um contrato, prestador de serviços? Para a Superliga e o Superbike eu vou como freelance e atendo pilotos e equipes e patrocinadores. No Moto 1000 GP eu trabalho direto para o evento, com exclusividade para o evento, ou melhor, o único exclusivo do evento, mas também atendo pilotos, equipes e patrocinadores. E como se dá o contato ali com os pilotos? É muito bom, muito divertido, porque a gente às vezes passa mais tempo com os pilotos do que com a própria família. A gente viaja muito, né? Às vezes 2 semanas seguidas viajando na estrada com eles. E vai se tornando uma família, né? É um clichê falar em família, mas a gente sai para jantar, vira amigo, divide carro, divide quarto de hotel. É bem... Que legal, tem muitas histórias para contar. Agora, eu gostaria que você falasse para a gente quais são os equipamentos necessários para fotografar nas pistas, em alta velocidade. Para quem está nos assistindo e se interessou por este assunto, gostaria de investir neste ramo, se desenvolver, é uma carreira que tem bastante campo de trabalho também. Tem bastante campo de trabalho. O equipamento sempre, câmeras de qualidade, rápidas. Por exemplo, minhas câmeras fazem 15 fotos por segundo. É uma coisa bem... 15 fotos por segundo? É uma coisa bem... Bastante coisa, impressionante. E o investimento em equipamento, isso eu tenho sempre um conjunto dobrado ou triplicado de equipamentos, porque pode quebrar. Então, é um custo bem alto de investimento, mas vale a pena. E antes de começar, você já tinha tido algum contato com a fotografia? Só em fotografias, profissionalmente nunca. Só como hobby mesmo, as viagens. Ou quando eu ia para assistir Fórmula 1, MotoGP, alguma coisa, eu levava minha câmera para fazer fotos para mim, Stock Car. E é interessante que o seu filho hoje trabalha contigo também. Meu filho é o meu braço direito. Como se dá essa relação familiar dentro do ambiente profissional? É a minha realização pessoal e profissional poder trabalhar com ele. Ele tem um talento incrível. Eu até brinquei com ele essa semana. Ele fez umas fotos de uma corrida para mim há 2 semanas atrás, que eu fiquei com vergonha do meu trabalho. É sensacional o que ele está fazendo. É um orgulho muito grande. É meu grande parceiro de vida, de estrada, de pista. O seu filho está com quantos anos atualmente? 24 anos. 24 anos. E ele te acompanha nas viagens? Em absolutamente também? Tudo, ele é meu braço direito. Que legal. Agora, você chegou a fazer algum curso antes de começar? Não. Eu não sei nem explicar como eu cheguei nisso sem fazer nada. Autodidata? Autodidata e... Ou tive muito talento ou muita sorte. Quando junta as duas coisas, normalmente o trabalho flui. Sim. O talento, a sorte, a oportunidade. A oportunidade, né? A oportunidade foi muito curioso, que quem deu a primeira oportunidade foi a Patrícia Lupinetti, que eu sou muito grato a ela. E eu sempre agradeço ela em todos os lugares que eu vou, porque ela comprou a minha ideia de um cara, dono de farmácia. Ela falou, não, você quer fazer um evento? Eu vou querer, mas eu quero que você vá lá para Londrina. E eu estava na farmácia, no balcão da farmácia, falando no telefone com ela. Eu falei, eu vou.
não sabia nem para que lado estava Londrina. Eu sabia que era no Paraná, mas quanto tempo da minha casa dava? Tudo pela vontade de fazer aquilo acontecer. E você hoje deixou a farmácia? Deixei, fechei. Em 2019, eu fechei, vendi o estoque todo para um amigo e encerrei as atividades. Agora, Capretti, você já deve ter presenciado alguns acidentes, mortes inclusive nas pistas. Como você reage diante de uma situação dessas que mexe com o nosso emocional? Mexe, Como ser humano, como Sim, profissional claro. também? Mexe porque, como eu falei para você, nós nos tornamos amigos, né, de piloto e infelizmente é um esporte de velocidade, né, existem quedas, é um momento de muita tensão, né, infelizmente nós tivemos percas já de alguns pilotos. Eu vivo o dia a dia da moto velocidade, as organizações de evento, os organizadores de evento, eles investem muito em segurança, colchões de ar, em melhorias em autódromo, tudo, mas infelizmente algumas fatalidades, né? Mas assim, são momentos bem difíceis, bem tensos pra gente, não é fácil. Para os pilotos é um desafio também, porque eles estão sempre correndo em alta velocidade e colocando a própria vida em risco. E como é que você vê o preparo deles, dos pilotos, antes de começar uma corrida? Eles têm que estar concentrados e, ao mesmo tempo, o equipamento de segurança faz a diferença. Sempre bem equipado, capacete, macacão. As motos são muito bem preparadas pelas equipes, suspensão, freio, são revisadas toda hora, todo momento tem alguém revisando isso para mitigar o máximo, né, questões de acidentes graves. São atletas, né, eles se cuidam em treinos físicos, corrida, bicicleta. Tem piloto que pedala 150 km, 120 km todos os dias para poder desempenhar bem, porque não é só subir na moto, né? Tem toda uma questão de preparo físico também. É bem difícil. E você? Você tem também esse preparo físico? Costuma fazer algum tipo de atividade para se preparar para as maratonas? Precisa, porque eu treino, faço academia, corro, porque uma etapa, por exemplo, do Superbike em Interlagos, eu faço em média 80 km a pé no fim de semana. Olha só, é bastante coisa, bastante, 80 quilômetros a pé em um final de semana. Média de 20 km por dia. Para qualquer um. São 4 dias de evento. Exige bastante esforço. Agora, falando sobre o mercado de fotografia no automobilismo, no motociclismo, como se dá esse mercado? Tem espaço para quem deseja começar? Como é que é a questão da remuneração também? A pessoa pode viver só disso? Dá para viver só disso. Você tem que se estabelecer, demora algum tempo, né, para você começar a viver só disso. Tem que investir em equipamento, investir em contatos, né? Ter boa fluência com o pessoal, mas tem campo sim. Com dedicação consegue. E fora do Brasil, como se dá este mercado? Você tem alguém que seja o top, aquele que você tem como ídolo? Tem o Jesus Robledo, que é o fotógrafo da moto. Jesus Robledo? Ele é um fotógrafo espanhol, ele trabalha no Mundial de MotoGP, que vem para o Brasil esse ano. Infelizmente a gente não está conseguindo o credenciamento, né? E para a gente não compensa muito ir para a Europa por causa da questão do cambial, né? do euro para a gente. Mas em termos de carreira seria bem interessante, né? E você já teve a oportunidade de conhecê-lo? Não, pessoalmente não. Só a gente já fala pela internet algumas vezes, tal. Certo. E nesse período de atividade, você já presenciou alguma situação inusitada? Já. Piloto exagerar no almoço e passar mal na moto e pôr tudo para fora, e a gente vê pelo capacete. Piloto esquecer de pôr luva, né, que é segurança absoluta, entre outras. Certo. E você, como fotógrafo profissional, registrando esses momentos do motociclismo, certamente as suas fotos já correram o mundo. Sim, já correram o mundo. Já foram publicadas em jornais, em outros países? Jornais, marcas de capacete, macacões, mundo afora eles utilizam o meu material. Tenho experiência internacional por um evento na Argentina também, que foi bem divertido. Eu falo que pra gente o trabalho nosso não é só um trabalho, é uma diversão, né? Como falou, pelo amor que eu tenho. Então, tem bastante coisa na América Latina também. Agora, falando sobre a questão da inclusão, como se dá o mercado para as mulheres? A questão do reconhecimento, de fazer parte, as mulheres também encontram espaço neste mercado de trabalho? Sim, nós temos... Temos fotógrafas mulheres? Temos a Rafa, que ela é de Minas Gerais,
Só que o fato de BH não ter autódromo ficou muito complicado para ela fazer as etapas, fora o custo para ela de viagem é muito alto. Para a gente que está aqui em São Paulo é mais fácil, né? Então acaba inviabilizando para ela. Mas tem a Rafa, tinha uma outra moça que chama Juliana, mas não sei, ela não apareceu mais. Mas E aqui no Brasil, as principais competições, elas estão concentradas por alguma região ou algum estado? hoje o Superbike Brasil, ele fazia eventos no Brasil inteiro, né, com a maioria das etapas em São Paulo, 60% em São Paulo e 40% fora. Goiânia, Londrina, Cascavel, né? E o Moto 1000 GP, que hoje tem a homologação da Confederação Brasileira de Moto Velocidade, ele faz 10 etapas, sendo 2 em São Paulo, 2 em Goiânia, depois vamos para Santa Cruz do Sul, Cascavel, acho que esse ano talvez Curvelo, Chapecó, se eu não me engano também, que eu não familiarizei com o calendário desse ano ainda, mas a gente viaja bastante. Então, isso requer também um comprometimento da família, uma compreensão da sua esposa. No caso, você só tem um filho? A esposa já não tem mais, já não aguentou. Porque é muita ausência, muita viagem, né? Isso acaba tirando um pouco, acho que, dessa convivência e acaba abalando o relacionamento. Mas tem o filho que está sempre junto, que é o meu amor, é a minha paixão. Que legal. Tá E junto. como é que é para você viver na estrada? Porque está viajando toda semana, você gosta, você curte? Eu sou apaixonado. Ou chega algum momento que você pensa assim, poxa, preciso relaxar, criar um porto seguro, ficar aqui na minha cidade? Eu sou apaixonado. E isso também foi aprendizado com a motovelocidade, com a fotografia. Quando eu tinha farmácia, eu vivia muito trancado. Então, eu vivia numa gaiola. Numa redoma. E quando eu criei asa, eu não consigo mais ficar parado. Às vezes, nessa final de temporada nossa, que vai de dezembro a fevereiro, sem eventos, já começa a dar agonia de ficar em casa. Eu sou apaixonado pela estrada, para mim. E durante o final do ano ali, tem um período de férias? Tem de férias, de Quanto dezembro tempo, mais ou menos? 60 dias. Então dá para poder descansar? Dá para descansar bastante e sentir bastante saudade da estrada e da motovelocidade. Muito bem, o Vida e Companhia de hoje está recebendo o Capretti, ele que é fotógrafo e trabalha com fotos profissionais de motociclismo. O Vida e Companhia vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Muito bem, o Vida e Companhia está de volta, hoje recebendo o fotógrafo profissional Juliano Capretti, ele que cobre todos os principais eventos de motociclismo no Brasil, trabalha com isso já há bastante tempo e fez uma transição de carreira. Ele era empresário e decidiu viver de fotografia esportiva. Capretti, agora eu gostaria de perguntar para você como você vê o mercado de fotografia esportiva na era das redes sociais, com tanta gente se aventurando a tirar fotos às vezes de má qualidade. No entanto, essas fotos acabam fazendo sucesso ali nas redes sociais, ganhando espaço nas redes sociais. Como você vê essa concorrência? Olha, essa concorrência para a gente não afeta, porque por ser um esporte de alto rendimento e de risco, as pessoas não conseguem acessar os pontos que a gente acessa, por um credenciamento, um briefing, um próprio uso de colete, que impede a passagem de outras pessoas. Então, as redes sociais elas atrapalham apenas assim no uso de boxe, bastidores. Então, às vezes você está fazendo uma foto com a câmera, tem alguém fazendo com o celular e publicando instantaneamente. Mas em termos de pista mesmo, não interfere para a gente hoje, ainda pelo menos. E o uso da tecnologia? Programas ali de manipulação das imagens. Sim. Você faz o uso? Faço. A gente edita todas as fotos, né? Eu gosto de entregar um material bem nítido, bem completo. As nossas câmeras, elas hoje já enviam direto para o celular, né? Então, quando existe uma urgência, liga o Wi-Fi da câmera com o celular e vai fotografando e já vai caindo direto e subindo. Mas o que eu gosto mesmo é depois baixar, separar com calma, editar uma a uma para entregar Você edita também as fotos? Uma a uma. Melhora a qualidade delas? Melhora uma sombra, que às vezes você está com muita sombra, dependendo da posição do sol, você está com muita sombra embaixo ou no rosto, no capacete. Então
Então você melhora uma sombra, uma cor, alguma coisa. E como você vê o uso da inteligência artificial no seu mercado de atuação? Ainda não está pronto, né? Nós tentamos utilizar, nós tentamos fazer com que ele fizesse a separação das fotos. Existe muita confusão ainda, ele não consegue ainda acessar isso. E para as nossas fotos, algumas fotos a gente deixamos mais aberta, outras fechamos mais, uma visão mais ampla de um cenário, de uma composição de foto. Então, ela não consegue dar essa leitura ainda para a gente. Mas nós estamos desenvolvendo e tentando. E você, em algum momento, já perdeu aquela foto por questão de segundos? Você disse que a câmera é boa, ela tira 15 fotos por segundo. Mas já aconteceu contigo de perder uma foto? Já aconteceu. De falar assim, a bateria, você vê que a bateria está acabando, eu falei, mas vai dar mais um pouquinho, a bateria acaba na hora. Ou então o dedo falha, você clica e perde o time, porque é muito rápido, né? Eu não trabalho, apesar da câmera ser muito rápida, 15 fotos por segundo, eu não seguro o botão apertado para que ela faça as 15 fotos. Eu faço o clique único, que é o meu estilo de fotografia. Então, às vezes, você vai fazer o clique único e dá uma falhadinha, ou na mão ou na câmera, e você perde a foto. E tem algum momento desses que você se recorda de ter perdido? Já, comemoração de piloto, sabe? E passar fazendo o gesto número 1 tal, e acabar a bateria. E falar, cara, você viu minha foto? Eu falei, então, perdi essa foto. Bem no momento. Bem no momento. E dá uma sensação de frustração. Dá, completamente, porque você está ali para aquele momento, né? Ou então, eu já fiz um evento e na hora de transferir as fotos para o computador, queimou o cartão e eu perdi todo o evento. Perdeu todo o evento? A frustração é bem grande. Imagino. E qual é a corrida de todos esses eventos que você cobre? Qual delas você considera a mais difícil de fotografar? Olha, por incrível que pareça, as categorias mais lentas são mais difíceis para a gente do que as mais rápidas. Porque a rápida, a angulação, a transição do piloto é muito rápido. Então a gente está acostumado. Quando é uma categoria escola, a pessoa está começando, ele está muito em pé na moto, ele acaba não trazendo tanta adrenalina, tanto movimento para a gente, entendeu? E agora, para você que é fotógrafo, que já pegou a era digital, contando um pouquinho de história, a fotografia mudou da era analógica para a era digital? Como se deu esse processo aí de mudança? A qualidade com certeza melhorou? Gostaria que você fizesse uma comparação. Eu sou muito grato de pegar a era digital, porque é muito mais fácil, né? Muito mais tranquilo. Porque a era analógica eram filmes de 36 fotos e você não podia errar nunca. Então, às vezes você está fotografando, entra uma nuvem no sol, muda todo o setup da câmera. Você tem que ajustar rápido, mas aí eu estou vendo no visor ali. Você imagina o cara que tem a oportunidade de fazer 36 fotos no dia, de repente mudou e ele não fez essa mudança, ele perdeu todo o trabalho. Então, para a gente, facilita muito, vale muito o digital. A tecnologia tem ajuda sido usada a favor dos muito profissionais muito, que trabalham com fantástico. Isso. Agora, como você vê a questão dos direitos autorais para quem é fotógrafo profissional? As tuas imagens, elas percorrem o mundo, muitas vezes são publicadas em jornais, em revistas, em publicações específicas e até mesmo nas redes sociais, o que muitas vezes impede a questão dos direitos autorais. As pessoas simplesmente publicam. Como você vê isso? Olha, eu nunca tive problema com direitos autorais porque eu já vou com meus clientes contratados. Então, a partir do momento que ele me contrata, quebra-se a barreira do direito, porque ele vai pagar pelo meu trabalho e fornecer. Mas infelizmente, existem profissionais, né, que acabam furando isso às vezes e entregam um material, né, para outros. Por exemplo, um piloto entrega para uma outra empresa que usa de forma indevida. Mas a gente não tem mais como controlar isso, né? Porque na era digital, com tanta tecnologia. E assim, a gente vai na boa fé, né? Mas 99% do tempo a gente tem uma tranquilidade quanto a isso. Muito bem, no programa Vida e Companhia, nós estamos recebendo Juliano Capretti, fotógrafo profissional, ele que trabalha com fotografia esportiva, fez uma transição de carreira, era empresário e hoje atua, há cerca de 8 anos, atua profissionalmente com fotografia esportiva. Agora, Juliano, tem algum sonho que você ainda não realizou, profissionalmente falando? Tem o sonho da vida, né? Fórmula 1. Fórmula 1? Fórmula 1. A Fórmula 1... Você deseja chegar lá? Eu não quero retorno financeiro, é a paixão de poder estar lá. Essa é o que me trouxe até aqui hoje foi a Fórmula 1.
né, de ver meu pai assistindo, trazer para a gente. E você já teve a oportunidade de assistir um grande prêmio do Brasil? Fórmula 1 eu tenho de 15 Fórmula anos 1? de arquibancada, a paixão é grande mesmo, né? E eu tô negociando para ir para a Europa esse ano fazer um GP da Itália, da Espanha, alguma coisa, com um amigo meu que ele tem o credenciamento pela FIA, né? Então eu estou alinhando com ele para poder ir realizar o sonho da vida profissional e pessoal. Que legal. E quando você fala de credenciamento da FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, é necessário. O profissional, ele tem que ter um credenciamento, ele tem que fazer parte de uma associação. Vocês têm um sindicato, uma associação que representa os fotógrafos que cobrem os esportes? Existe a FORC, mas é mais ligada ao futebol. No nosso segmento não existe. Mas para um evento como Fórmula 1, MotoGP, que são internacionais, eles pedem experiência, comprovação internacional, publicações com 40, 50 mil exemplares, como jornais, revistas, né? Não adianta falar, eu tenho material X, mas tá, você tem o material X e saiu aonde? Se você não tem uma publicação, não é válido. Vocês constroem um portfólio Um portfólio, também. exatamente. Eles vão pesquisar nosso portfólio, eles pesquisam a rede social para saber se a gente... o comportamento nosso na pista, porque é tudo muito restrito, tem que ter muita segurança, muita responsabilidade, não só com a gente, mas principalmente com o piloto, né? E ainda falando desta questão da segurança dos pilotos, dos profissionais, os fotógrafos que cobrem ali os campeonatos, na Fórmula 1, o fotógrafo que registrou o acidente do Ayrton Senna no Grande Prêmio de Imola, ele conseguiu uma imagem que circulou o mundo todo, que foi divulgada nos jornais. Você lembra deste profissional? Teve eu esqueci o nome dele agora. Eu sei que inclusive ele fez outras fotos do Senna sem o capacete, com a imagem machucado e tal. Os minutos finais ali do Ayrton Senna. E ele descartou essas imagens porque eram imagens muito fortes. Eu acho que ele foi muito profissional, muito ético, né? Eu esqueci, se eu não me engano, é um fotógrafo italiano, e me fugiu o nome dele agora, mas ele foi muito ético. Ele fez algumas fotos sobre o resgate e tal, né? As aceitáveis ele publicou. Porque, né, o piloto não é só uma marca, né? O piloto tem família, tem filho, tem pai, tem mãe. É importante lembrar que por trás do piloto tem um ser humano. Tem um ser humano. E ainda que ele esteja ali, foi vítima de um acidente nas pistas, é importante pensar pelo lado ético. Poxa, se colocar no lugar daquele piloto, ter empatia. Será que eu gostaria que fosse uma imagem minha? Gostaria de ter tamanha exposição? Como seria a reação da minha família, dos meus amigos, vendo aquela imagem? E eu acho que é mais ou menos por aí. Com certeza. Gostaria que você falasse sobre a questão da ética. Dentro desta profissão, a ética é inegociável. Inegociável, inegociável. A partir do momento que você está na pista, se você vê uma cena chocante, uma cena de morte ou de uma fratura grave, a primeira coisa é baixar a câmera e não registrar aquilo. Porque você tem que se colocar no lugar da pessoa, no que o piloto vai sentir, o pós-trauma, a família, o filho. Né? Isso daí é inadmissível, a gente jamais utilizaria uma imagem dessa. E ainda falando sobre a preparação, você como fotógrafo profissional, fotógrafo que acompanha estes eventos esportivos, principalmente automobilismo e motociclismo, você tem uma preparação antes de cada corrida, antes de cada campeonato que você vai cobrir? Você estuda um pouco sobre a vida do piloto, você estuda um pouco sobre o circuito, onde vai acontecer a competição? Sobre o circuito, sim. Sobre os pilotos, não, porque estamos sempre acostumados. Já se conhecem, então? Nós tornamos amigos pessoais. Ontem mesmo eu estava num evento aqui em São Paulo, acabou o evento, fomos jantar, e esse piloto ele não é daqui, já fomos jantar juntos, então a gente vira amigo pessoal. Então, pra gente o piloto é um assunto resolvido, mas o autódromo, geralmente, a gente sempre tem que dar uma volta antes, a gente pega um carro, ou mesmo a pé, uma moto, estudar a posição de onde a gente vai poder ficar, luz, que hora que bate a luz aqui, que hora que bate a luz na curva 3, 5, para a gente aproveitar a luz, para não fazer a foto contra, né, a luz. Então existe uma preparação, sim. Certo. E quais são as competições mais difíceis de fazer essa cobertura? No sentido, você fala assim, de credenciamento? De credenciamento, de qualidade da fotografia, de posicionamento? Olha, como eu falei, eu gosto muito das motos rápidas, né? Então, mas assim, é muito difícil pela adrenalina, porque é muita velocidade,
muita tensão, né? Não para a gente acertar, mas de uma queda, né, do carinho que a gente cria pelos amigos que estão na pista e tal. Então, eu acho que o mais difícil, nesse sentido, são as 1000 cilindradas, a categoria Pro, que é muito rápida, é uma experiência incrível estar ali perto, mas é assustador, né? O barulho, a velocidade que passa. Muito bem, nós já estamos nos encaminhando para a reta final aqui do programa. Gostaria que você desse dicas. Quais são as suas dicas para quem deseja começar, está começando nesta área, na fotografia esportiva? Se apaixonar pela área, porque se você não for apaixonado no evento, no esporte, você não vai conseguir sobreviver àquilo. E o glamour nosso, que todo mundo acha que tem, às vezes é ficar 10 horas na pista, só com água e alguma bolachinha, alguma coisa. Não é fácil, né? A gente só olha o lado bom, mas tem o lado difícil. Às vezes, um sacrifício. O sacrifício, tem a chuva, mato, bicho. E como é que é essa questão da chuva? Fotografar na chuva é mais difícil? É mais complicado, porque a inclinação do piloto é menor, então a velocidade cai um pouco, eles trocam o pneu da moto, colocam um pneu de chuva e tal, mas isso muda bastante, né? Equipamento, tem que tomar muito cuidado para não queimar. É ruim trabalhar molhado, né? A gente não consegue se proteger, então a gente fica molhado o tempo inteiro. É bem difícil, é bem complicado. Agora, quem deseja conhecer um pouquinho mais sobre o Juliano Capretti e até mesmo tem alguma dúvida, gostaria de conversar contigo, gostaria que você deixasse as suas redes sociais, enfim, o seu site, para que as pessoas pudessem apreciar um pouco mais das suas fotografias e do seu trabalho também. Tá. Esse é meu Instagram, que é a letra J, J Capretti, então é só a letra J e meu sobrenome Capretti. Se permitir, eu posso passar meu WhatsApp para quem quiser falar para mim. Eu tenho um WhatsApp profissional que é 11 960415544. Quem quiser dica, pode me chamar lá, que não tem problema nenhum. Legal. Vai ser um prazer ajudar. Legal. O Capretti, foi um prazer enorme recebê-lo aqui no Vida e Companhia, falando sobre este mercado desafiador e também promissor, que é o mercado da fotografia esportiva. Esse foi o Vida e Companhia de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Para rever esta ou outra edição, é só ficar ligado na nossa programação ou acesse o nosso canal no YouTube, Rede Alesp, a serviço do cidadão, o trabalho do Parlamento Paulista ao seu alcance.